Bom dia, boa tarde, colegas, né? Sejam bem-vindos a essa oitava trilha do conhecimento que se chama Mindfulness e o autocuidado para a saúde mental do professor em tempos difíceis. A gente fica muito contente de receber vocês, né? Essa trilha que fica disponível no nosso site e também no canal do YouTube. Nós recebemos hoje a Alice, né? Eu e a Kelly estamos fazendo a mediação e a gente espera muito que essa trilha contribua, então, para nossa formação enquanto professores, né? E também para o nosso cuidado mesmo, que sempre é muito importante, né? Um assunto que hoje, né, mais do que nunca, é importante a gente conversar. Então a Kelly vai apresentar um pouquinho a nossa palestrante de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que É, estamos a gente sendo não sabe, né? Vai ser assistidas, assistido no né? futuro. No futuro, na madrugada. Então, de início, a gente já agradece novamente o aceite da Alice de falar conosco, com os colegas, sobre um assunto tão caro, ainda mais no momento que a gente vive hoje. Então, rapidamente, eu vou apresentar um pouco a Alice. Alice é psicóloga, formada pela PUC, especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF, é assim, Alice? CEF? CEF? Isso, aham. Instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, atua como psicóloga clínica e possui experiência na área de comportamento alimentar e Mindfulness. A gente está tentando falar essa palavra, tá? A gente está se esforçando para não errar muito essa O palavra. correto, depois quem estiver assistindo, é a forma que a Alice vai falar, tá? Alice, então, sem mais delongas, a gente passa para ti, então, tá? Perfeito. E estaremos aqui. Obrigada, gurias. Obrigada pelo convite, inicialmente, né? Acho que, como eu falei com as gurias, assim, é um assunto que para mim também é muito importante, que eu gosto muito de compartilhar, né? Então é um prazer para mim estar aqui. A Kelly já me apresentou, né? Então eu sou a Alice, sou psicóloga. E a ideia hoje é que eu possa compartilhar um pouco com vocês, né, sobre o mindfulness. A gente vai depois destrinchar um pouquinho essa palavra aí que é difícil de falar, né? E sobre a autocompaixão, o autocuidado em momentos desafiadores, né? Porque eu acho que a gente está vivenciando, tá, como vocês falam, assim, para quem vai assistir no futuro, assim, né? Nesse momento atual, a gente está saindo aí da pandemia do Covid e a gente está começando a retornar, então, para o trabalho presencial, né? Não só para o trabalho, mas para as nossas vivências presenciais também. E acho que existe, né, uma expectativa, acho que é natural nossa, uma expectativa de que a gente vai estar retomando e que as coisas vão voltar como se nada tivesse acontecido, né? O que não é uma verdade. A gente está num processo de readaptação, né? De se readaptar ao presencial, de se readaptar a atividades que foram mudadas, né, que foram modificadas, que a gente precisou lidar e vivenciar com situações bastante difíceis. Então, nesse momento, é importante que a gente possa buscar compreender um pouco essa situação, né, compreender um pouco as sensações, os pensamentos que nos aparecem nesses momentos e ter ferramentas para lidar com isso também, né? Então, ter algumas ferramentas de autocuidado para que a gente possa ir lidando com essas sensações conforme elas vão aparecendo e para que a gente não tenha, né, uma sobrecarga emocional, né, para que a gente não precise lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, acho que são ferramentas importantes para isso. Antes de começar a entrar um pouco na questão do mindfulness, o que é mindfulness, eu acho que é importante também a gente entender um pouco como que a nossa mente funciona nos momentos de estresse, né, nos momentos que são mais desafiadores. Quando a gente tem uma ameaça presente, né, e quando eu falo ameaça aqui, eu estou falando, assim, de algo que a gente considera desafiador, algo que cause estranhamento, algo que a nossa mente encare como algo ameaçador. O nosso cérebro, a nossa mente vai ligar um estado de alerta. Então, é como se todo o nosso corpo e a nossa mente se preparasse, então, para encarar aquilo ali que está acontecendo. A gente entra num estado que a gente chama de luta ou fuga, né? Então, é como se o nosso corpo ali começa a bombear mais o sangue, né? O coração começa a acelerar, às vezes os músculos tensionam, a gente fica mais vigilante, né? Num estado mais de alerta.
Então, a gente tem as reações que muitas vezes a gente chama, né, das reações de ansiedade. Então, o corpo e a mente se preparam para que a gente possa se proteger, se defender. Então, isso é algo natural e algo importante que aconteça, porque o medo, a ansiedade, eles são protetores também, né? São uma forma de nos proteger nesses momentos em que acontece algo que a gente considera ameaçador. O problema pode estar, né, quando a gente aciona esse sistema de alerta com muita frequência. Então, se a gente está num constante estado de alerta, né, num constante estado de se sentir ameaçado, muitas vezes é o que a gente vai ter as situações mais de estresse. Acaba impactando o nosso sono, nosso apetite, né, as nossas relações. Então, para lidar com esse sistema de alerta, né, com essa reação do nosso corpo para nos defender, a gente precisa ter algumas ferramentas. Para que a gente consiga acionar também alguns momentos de relaxamento, alguns momentos onde a gente se sinta mais calmo, onde a gente se sinta mais confiante, onde a gente se sinta cuidado. Então, a boa notícia é que existem formas de a gente lidar com isso, né, de uma forma em que a gente não chegue ao ponto de se sobrecarregar com todas as emoções que acontecem. E o mindfulness vai entrar um pouquinho nisso. Então, eu vou explicar um pouco aí o que é o mindfulness, né? O que é essa palavra. E às vezes a gente fala a palavra em inglês porque a gente não achou muito bem uma palavra que traduzisse muito, né? Mas quando a gente fala, geralmente a gente está falando de um estado de atenção plena. Atenção plena é uma forma de prestar atenção que é feita de maneira intencional, que é feita de maneira não julgadora, né? E é essa maneira de prestar atenção. Eu vou, aos pouquinhos, ao longo da minha fala, destrinchando um pouquinho isso, assim. Mas a questão é que é um treino, né? A gente pode treinar essa capacidade de prestar atenção, que vai ter alguns benefícios, que eu também vou trazer mais adiante. Mas acho que primeiro, para exemplificar um pouquinho o que é essa questão de atenção, né, como isso acontece, eu sempre começo convidando, né, as pessoas que estão assistindo, assim, as gurias também, a só prestar atenção em como vocês estão sentados agora. Só notar, né? Onde é que está o pé, de que forma que as pernas estão posicionadas. A gente pode olhar um pouquinho a coluna também, os braços. E aí a gente pode se dar conta, talvez, de que a gente não tinha se dado conta de como a gente estava sentado. Então, a gente está direcionando a nossa atenção aqui para o corpo e talvez percebendo algumas coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, esse é o primeiro ponto do mindfulness, a gente prestar atenção, a gente trazer essa atenção para nós mesmos. Talvez alguns de vocês, quando eu pedi para prestar atenção em como vocês estavam sentados, talvez alguns tenham se ajustado, né? Trocado aí a posição das pernas, né? Às vezes ajustado um pouquinho a cadeira. Pode ser que a gente preste atenção e note, assim, de que existe alguma posição ali que estava nos machucando, por exemplo. E a gente não tinha se dado conta. Se eu vou me dar conta disso no final do dia, daqui a pouco eu já estou com um machucado que é muito mais doloroso. Então, esse processo de prestar atenção nos permite notar alguma necessidade, por exemplo, e atender aquilo ali naquele momento, antes de que chegue num ponto de muita dor. Aqui eu estou falando do físico, mas a gente pode pensar no emocional também. Então, se eu noto que existe algum incômodo emocional, se eu noto algo que está acontecendo ali nas minhas emoções, se eu me dou conta disso, eu posso fazer algo a respeito. Não é que seja só dar espaço, só reconhecer. Eu posso conversar com alguém, né? Eu posso notar que eu preciso de um copo d'água, pensar aqui nas pequenas necessidades que a gente tem no dia a dia. Então, esse processo de prestar atenção nos traz, então, essa capacidade de notar as nossas necessidades, tanto físicas quanto emocionais, e poder atender elas conforme elas vão acontecendo.
Então, também uma forma de trazer o autocuidado ali, de trazer essa prevenção ali de uma sobrecarga. Como que a gente pode também trazer um pouco disso para o nosso dia a dia? Né? Às vezes, essas pequenas pausas podem nos ajudar. A gente vive num mundo muito acelerado, né? E que o que o mundo nos demanda é multitarefas, né? Então, é a gente fazer tudo ao mesmo tempo, é a gente dividir a nossa atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso é uma necessidade que a gente tem atualmente, né? Como as coisas acontecem. E muitas vezes a nossa atenção está muito mais no mental e no externo. Então, eu estou ali na minha mente, no raciocínio, pensando, planejando, e no que está acontecendo fora de mim. Então, a gente ter esses momentos em que eu trago a atenção para dentro de mim, me ajuda a puxar um pouquinho o freio de mão, a desacelerar, e esse desacelerar vai ativar o nosso sistema de relaxamento, o nosso sistema parasimpático. Então, eu saio um pouco do sistema de alerta e ativo um pouco o meu sistema de relaxamento. Ah, mas eu vou parar no meio do caos, vou parar ali no trabalho, conseguir fazer isso, né? Não dá, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes é isso, a gente precisa estar o tempo inteiro atento. Mas se eu conseguir breves momentos, ali 30 segundos, 2 minutos, em que eu pare e só faço, né, uma checagem ali em como eu tô me sentindo, né, como tá a minha mente, isso a gente já nota alguns benefícios. Então, antes de começar o dia de trabalho, né? Às vezes, antes de sair de casa, só fazer uma pausa, perceber como eu tô. No caminho para o trabalho, muitas vezes, né? Então, eu tô no carro, tô no ônibus ali, tô indo para o trabalho, eu posso aproveitar esses momentos para fazer um pouquinho essa pausa, né? Essa checagem. Ou até no chegar do trabalho, né? Então, a gente pode chegar ali do trabalho, fazer essa transição do momento em que eu estou precisando estar mais alerta, que eu estou precisando usar mais o meu raciocínio, né, tá? Mais focado ali numa questão de solução de problemas, de trabalho em si, fazer essa transição para um relaxamento em casa, né? Fazer essa transição para nossa mente, nosso corpo entender assim, ok, agora eu posso relaxar, agora eu posso estar confiante, né? Agora eu posso seguir o restante do meu dia de uma outra maneira. Muitas vezes, quando a gente faz essa pausa, quando a gente nota, talvez a gente não encontre o relaxamento ali naquele momento. Talvez a gente justamente note, tá meio caótico aqui dentro, né? As coisas estão ali bastante agitadas. E ok também, né? Também faz parte. Não é sempre que a gente vai conseguir relaxar naquele momento em si. Mas a gente está treinando a nossa mente e treinando uma parte do nosso cérebro que já está ativando um sistema diferente e que já vai promover a médio prazo, a longo prazo, uma capacidade maior de a gente conseguir relaxar e de a gente conseguir lidar com as nossas emoções. Né? Então, eu quero fazer essa breve pausa com vocês, vamos ter bem rapidinho, mas eu quero convidar as gurias aí, se elas quiserem participar também. Eu vou falar como eu geralmente faço, mas isso às vezes a gente pode fazer sem necessariamente ficar numa postura, tá? Quando eu falo de ficar numa postura de prática, eu falo no sentido de a gente colocar o nosso corpo e comunicar o nosso corpo e a nossa mente de, tá, agora eu vou prestar atenção. Então, eu posso deixar o meu tronco um pouquinho mais retinho, eu posso colocar os meus pés no chão. A própria sensação dos pés no chão é uma coisa que nos ancora, uma coisa que nos traz um pouco para o momento presente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar muito tenso. Então, eu posso relaxar um pouco os ombros, ver se é possível relaxar um pouco a expressão facial. Só repousar as mãos. E a gente só vai fazer uma checagenzinha, assim, como é que tá o meu corpo. Observar um pouquinho os pés no chão. Observar um pouco o nosso corpo na cadeira.
A gente pode observar se tem alguma tensão presente no corpo ou não. Sem avaliar nada, sem ter um certo ou errado, a gente só vai observar o que está presente. A gente pode observar um pouquinho a nossa mente, se ela está mais acelerada ou não. E observar se existe alguma emoção presente, se é possível notar alguma emoção que está presente. E pronto. A gente abre os olhos e segue a nossa vida. Não vou convidar as gurias para falar agora, mas o pessoal de casa pode pensar um pouquinho assim, o que observou, né? O que notou. Eu, Alice, agora tinha notado assim um pouquinho de tensão assim nos músculos, uma ansiedade de leve presente que já baixou desde o início que eu comecei a falar, assim, mas já deu uma baixada, mas ainda tem um resíduo, assim, acho que os músculos um pouquinho mais tensos, assim. Então, é esse processo de parar e notar. O que eu falo de por que isso pode nos trazer benefícios, assim, a médio prazo também? Eu geralmente dou um exemplo da questão da academia, né? Porque é como se a gente estivesse fazendo um treino, uma musculação ali no nosso cérebro mesmo. Às vezes, quando a gente vai na academia e faz, por exemplo, bíceps, né? A gente fica lá com aquele peso, botando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Parece que aquilo, né? Para algumas pessoas adoram, né? Mas às vezes parece que aquilo não faz muito sentido ali naquele momento, né? Tá, mas para que isso, né? Por que eu estou fazendo isso? O treino em si pode não trazer muito prazer para algumas pessoas, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acham um saco, né? Tem outras pessoas que curtem bastante, tem outras pessoas que sentem prazer ali naquele momento. Agora, quando eu tô num momento em que eu preciso levantar alguma coisa do chão, que eu preciso carregar minha mala, que eu preciso carregar as compras do supermercado, muitas vezes é nesses momentos que eu vou ver o benefício do que eu fiz lá no treino. Então, essas pequenas pausas e esse treino de mindfulness é da mesma forma. Talvez eu não sinta o relaxamento ali naquele momento acontecendo, talvez aquilo naquele momento não me acalme para o meu dia, mas eu tô treinando essa parte do meu cérebro, que é uma parte mais racional, que é uma parte mais lúcida, mais de organização, de planejamento, e que vai me permitir, nos momentos em que eu estou lá, no meio do caos, em que as emoções estão presentes, em que a agitação pode estar presente, vai me permitir que nesses momentos eu tenha uma capacidade maior de pensar antes de agir. De pensar o que é possível fazer naquele momento, de observar as minhas emoções sem me assustar com aquilo que está acontecendo internamente também, né? Então, esses são os benefícios que a gente vai tendo com esses pequenos cuidados no dia a dia, né? Com essas frações de pausas que a gente vai tendo no dia a dia. E isso acontece justamente por a gente treinar esse direcionar a nossa atenção, né? Então, quando eu estava falando para vocês, a gente pegou a atenção e colocou para dentro, a gente voltou para dentro, voltou para os pés, voltou para o corpo, né? Voltou para a mente. Então, a gente está escolhendo onde a gente vai colocar a nossa atenção. Isso exige um certo esforço, porque a tendência da nossa mente é viajar, é ir para onde ela quiser. Mas é justamente esse esforço que está fazendo com que a nossa mente esteja sendo treinada. Então, a gente vai fazer agora mais um treino, agora um treino um pouco mais focado de atenção. Também vou convidar as gurias a fazer, e eu vou convidar as gurias a compartilhar também depois um pouquinho como foi. Porque eu acho que é importante a gente entender, né, de que não existe um saber meditar, um saber treinar mindfulness, um saber praticar, um conseguir ou não conseguir. É justamente esse treino de observar como que isso funciona, como isso funcionou na nossa experiência naquele momento. Então, o que a gente vai fazer
a gente vai escolher um foco de atenção. Hoje eu vou usar com vocês a respiração. Então, a gente vai tentar prestar atenção em como a nossa respiração está acontecendo. Eu vou guiando vocês e daqui a pouco vocês vão perceber que a mente de vocês foi para outro lugar. Foi para algum barulho que aconteceu externamente, foi para algum pensamento a respeito do que está acontecendo, foi para alguma memória, né? Então, a mente vai ir pipocando e viajando para vários lugares. Toda vez que a gente notar que isso aconteceu, a gente volta para a respiração. Viajou de novo, volta para a respiração. E a gente vai fazendo isso quantas vezes for necessário. Então, de novo, posição de prática, sentar como fica confortável, botar os pezinhos no chão, relaxar um pouco os ombros. Quem quiser pode respirar um pouquinho mais profundamente, umas 2 ou 3 vezes. E depois a gente só deixa a respiração acontecer naturalmente. Vocês podem fechar os olhos ou podem repousar o olhar em algum ponto na frente de vocês. Vejam como é mais confortável. E deixa a respiração acontecer naturalmente. E aí a gente vai só perceber o ar entrando e o ar saindo. A gente pode perceber o movimento que o nosso corpo faz à medida que a gente inspira e expira. A gente pode talvez repousar a nossa atenção em algum ponto do corpo, onde é mais fácil de sentir a respiração. E toda vez que a nossa mente fugir, toda vez que a gente notar que a nossa atenção está em algum outro lugar, a gente simplesmente nota e retorna para o ar entrando e saindo. Se algo novamente puxar a nossa atenção, quantas vezes for necessário, a gente retorna gentilmente a nossa atenção para a respiração. Para o ar entrando e saindo. Lembrando que não existe um jeito certo ou errado de respirar. A gente está só observando como a respiração está acontecendo. E fazendo esse esforço gentil de trazer a nossa atenção para a respiração. Para o ar entrando e para o ar saindo. E aí, aos pouquinhos, a gente pode ampliar a nossa atenção para o corpo, para os pontos de contato do corpo na cadeira. E eu vou convidar vocês a finalizar a prática com 3 respirações mais profundas. Então, a gente pode inspirar, expirar, mais 2 vezes. E quando estiverem prontos, abrindo os olhos e voltando a nossa atenção mais para o externo.
Queria convidar as gurias, que estão aqui comigo agora, né? Se quiserem compartilhar um pouquinho só como foi a experiência de vocês, gurias, o que vocês notaram, o que vocês observaram. Tá. Quer deixar nós meio a meio? Ou deixa pequeno assim? Pode ser, nos aumenta um pouquinho. A gente vai nos aumentar um pouquinho só. Aí, pronto. É interessante que não é a primeira vez que eu pratico, mas dependendo de como a gente tá, como é difícil, como a gente se distrai com facilidade, como o prestar atenção nessa respiração é invadida por qualquer coisa externa. Foi uma moto, não sei se tu ouviu o barulho da moto. Não, uma moto que passou. Passou uma moto, o barulho da moto, né? E bem isso que tu falou, de que a gente tem a sensação de que eu não tô conseguindo Sim. ficar, e fica essa coisa do retorna, e é algo que, enquanto eu fazia esse pensamento veio na minha cabeça, de como a gente não faz isso, de como com o ritmo de trabalho a gente não para, a gente continua, tem até já alguns relógios, né, que traz para fazer respiração, e o meu traz, e eu sempre paro ele. Da água, né? Que nem... manda de beber água. Não. Bom, da água eu resolvi comprar a garrafa maior do mundo pra poder beber. Porque... Sim, eu tava com vergonha de pegar a minha, né? Depois aí que a minha. Ela pegou o galão dela, deu, bom, dá pra pegar. Mas é que tem certos alarmes que a gente põe na vida que realmente pra nos lembrar, e esse da respiração é engraçado, alguém tem que nos lembrar de respirar, né? E existir um alarme no relógio ou no celular que nos lembre de respirar, porque respirar é uma coisa que é o mínimo que a gente deveria fazer ao longo do dia, né? Mas a minha experiência é um pouco diferente, assim, pensando na da Kelly, assim, porque eu não ouvi a moto, mas porque eu daí acho que bem traz do que a gente, de como a gente se constitui como desde criança, assim. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum problema com barulhos externos, porque eu sou de uma família muito grande e muito falante, e uma casa muito barulhenta, com cachorro, com gente, né? Então eu sempre fui a pessoa que estudou mesmo com todo o barulho do mundo, né? Que não gostava de bibliotecas vazias para estudar. Eu gosto de estudar na cafeteria com todo mundo conversando, porque eu me foco melhor com barulho. Mas eu tenho mais dificuldade com os meus pensamentos. Aí com a lista de coisas que eu fico ali para fazer, né? Isso me incomoda mais e me traz... me invade é o meu pensamento e não os barulhos externos ou as coisas externas que acontecem. Então é claro que bom que cada um é diferente, né? E que a gente vai aprendendo, né? Porque, na verdade, eu conheço muitas pessoas que, inclusive, nem dormem por causa de um barulho, ou que tem essas questões, né? O meu cunhado é assim também, né? O esposo da Ju, ele não dorme, se tem um barulhinho, né? Se 4 horas da manhã tá acordado. Eu não tenho nenhum problema com isso, barulhos, né? Meu problema é realmente eu comigo mesma e os meus pensamentos que ficam me invadindo e querendo que eu pare e faça alguma coisa, né? Com aquilo. Mas é que realmente... acho que quando tu trazes a questão de prestar atenção em tudo que a gente está fazendo naquela hora, né? Que é esse... acho que a gente como professor, daí puxando o gancho assim para a escola, né? Para sala de aula, que acho que os nossos colegas que vão assistir isso, né? O nosso momento aqui agora... devem pensar assim, tá, mas como que vou fazer isso com a sala de aula, né? Como vou fazer esse momento? Claro que lá na sala de aula a gente não vai conseguir fazer naquela hora, mas talvez no meu intervalo de janela, naquele momento que eu tô, né, que eu tô na sala dos profs, eu tenho um horário para respirar, ou na minha própria casa, né? A hora que eu consigo parar um pouquinho, eu pensar no que eu tô fazendo naquela hora. Porque hoje em dia até a dificuldade a gente tem de poder parar no trânsito e dirigir. Eu tenho essa dificuldade, porque a gente quer fazer outras coisas, né? A gente quer fazer uma transferência enquanto eu tô dirigindo. É que a gente não... todas as coisas invadem a gente ao mesmo tempo. Então, acho que é importante a gente lembrar disso pra saúde mesmo, né? Lembrar que o corpo da gente tem que ser respeitado também, né? E acho que é interessante que vocês trouxeram, assim, isso que puxa o nosso pensamento, né? Como as coisas
a nossa mente vai para onde ela quer, para onde ela é puxada, né? E poucas vezes a gente está escolhendo onde colocar. E acho que isso também é importante desse treino, de eu escolher onde eu vou colocar a minha mente, né? Até para isso do momento presente, no sentido de quando eu estou na escola, eu estar na escola. Quando eu estou em casa, eu estar em casa, né? Então, até o treino, assim, de no final de semana, por exemplo, né, no momento que é para ser de relaxamento, muitas vezes a nossa mente é puxada para outras coisas de trabalho, né? Claro, e eu acho que é natural que isso aconteça, porque se a gente trabalha com algo que a gente se importa, né, isso vai ocupar nossa mente. E vai ser puxado, mas a gente ter esse treino de conseguir colocar, não, neste momento eu estou aqui, né? Neste momento não existe nada presente, né? Neste momento não existe nada que eu possa fazer em relação a isso, então deixa eu estar aqui onde eu estou, né? Eu pensando nisso, assim, a gente como professor, a gente tem muito de valorizar, supervalorizar a questão de trabalhar em qualquer momento, né? Ah, eu tô na rua e vi uma coisa e vou levar. Tem uma colega nossa que diz: eu sou papeleira, eu levo tudo e guardo. E claro que bom, às vezes a gente faz isso mesmo, porque, né, enfim, faz parte da nossa prática também. Mas eu não posso fazer isso o tempo inteiro e achar que isso é bom, né? Eu trabalho na madrugada, eu tô em casa, tô pensando nos meus alunos, mas daí eu também tô na escola e também não tô conseguindo. A gente tem que estar nos lugares, né? Como tu falaste, né, Alice? Eu acho que isso a gente aprende também, né? Que não é ser um professor melhor ou pior, a gente trabalhar o tempo inteiro, porque isso não é saudável também, né? A gente ficar mergulhado e não se acolher também nos momentos que a gente precisa acolher, aquele momento de diversão, que a gente precisa ter a diversão, o momento que a gente precisa estar com a família da gente, a gente tem os nossos, todo mundo tem seus afetos em casa, né? Enfim, acho que a gente tem que saber medir, acho que o equilíbrio é tudo nessa vida, né? Claro, isso também. A gente tá muito falante, Kelly. Não, e eu me lembrei disso que a Ana falou relacionando a sala de aula, né? Que, claro, obviamente que lá com 35 cabecinhas tu não vai conseguir parar e respirar e fazer isso. Mas tu colhe, e eu digo isso daí por um relato de experiência meu mesmo, mas nesse momento em que a coisa tá lá pegando fogo, tu ter essa prática anterior a estes momentos, nesse momento tu consegue colher o que tu praticou fora daquele fogaréu que é a sala de aula. Porque daí tu consegue, nem sempre, às vezes é tranquilo, mas na maior parte do tempo é uma profissão que ela é muito agitada, e ela não é uma profissão que não, eu vou pensar agora e depois, não, tu tem que muitas vezes tomar decisões naquele momento. E isso, através dessa parte de autoconhecimento, dessa atenção plena, a gente consegue muitas vezes, mesmo que seja por um tempo muito curto, refletir e pensar e tomar uma atitude melhor pensada, em função dessas paradas que tu faz antes, sabe? Seja a parada que tu faz quando tu tá tomando banho, que quantas vezes a gente tá tomando banho e a gente não lembra assim, meu Deus, mas eu já lavei meu cabelo, mas eu já passei sabonete no pé ou não, né? Porque a gente tá... E seja no banho, quando eu vou tomar banho, não, agora eu vou tomar banho. Agora eu vou tomar banho, eu vou lavar o meu pé pensando que eu estou lavando o meu pé. Eu vou lavar a minha cabeça prestando atenção que eu estou lavando a minha cabeça, sabe? E isso lá depois na sala de aula a gente colhe os frutos dessa prática, né? Desse treinamento da nossa mente. Sim, exatamente, né? E é exatamente isso. E por isso que eu falo do treino do cérebro, né? Eu não estou falando de uma maneira metafórica, né? É uma questão neurocognitiva, né? Existem explicações neurocognitivas de por que que isso funciona, né? Por que que esse treino de mindfulness, esse treino de atenção nos permite, em momentos em que tem emoção presente, que o caos está presente, a gente conseguir tomar melhores decisões e conseguir pensar antes de agir, né? Mas voltando um pouco assim para a prática da questão da respiração, acho que isso é importante também a gente notar o quanto o nosso corpo nos ajuda a trazer para o momento presente, né? Então, as pessoas falaram, a gente respira o tempo inteiro, a gente não nota que a gente está respirando. Mas eu fazer uma respiração consciente, às vezes a gente subestima, né? A gente pensa, não, então, se eu não posso fazer terapia 5 vezes por semana, então não adianta, eu não estou fazendo nada.
Se eu não posso praticar ali 10 minutos de prática de mindfulness por dia, então não vale de nada. Às vezes, uma respiração mais consciente, a gente já está ativando esse outro sistema. Então, às vezes, até com as crianças, né? Daqui a pouco eu quero acalmar uma criança, a criança está agitada, respirar junto com a criança. Uma vez, um ar entrando e um ar saindo ali. A gente já ajuda a desacelerar um pouco, a ativar um pouco mais esse sistema de relaxamento, né? Então, isso é importante. Se na respiração é muito angustiante, né? Algumas pessoas têm uma sensação de ansiedade ali na respiração também, a gente pode usar o pé no chão. Sentir o pé no chão, se ancorar lá no pé no chão. Porque se a gente fica tentando resolver na mente, a nossa mente vai para todos os lugares, né? Então, vai para o corpo. Sente o pé no chão, sente o banho, né? Sente a sensação ali do banho. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para trazer para o corpo e para nos ajudar nesse momento também. E aí eu queria ir mais para a questão também da gentileza ali, né? Da parte de autocuidado, que eu acho que também é importante, que é um dos componentes do mindfulness. Então, essa voz mais gentil. A tendência da nossa mente é julgar, analisar, né, classificar, categorizar, botar como bom ou ruim. E muitas vezes a gente é muito crítico com a gente mesmo também. E a gente tende a ir para dois extremos, né? Então, quando a gente fala de emoções, muitas vezes a gente coloca para baixo do tapete. Então, isso aqui não é importante, eu não preciso olhar para isso, eu preciso tocar minha vida, nem é tanto problema assim, vou botar para baixo do tapete. Ou para o outro extremo. Esse é o pior problema do mundo, só eu sinto isso, eu tenho todas as dificuldades da vida e a gente mergulha naquela intensidade emocional. Então, quando a gente fala do mindfulness, da gentileza, a gente chegar nesse equilíbrio, nesse meio termo, de eu conseguir ver as coisas como elas são. Eu consegui ver, por exemplo, eu tô com dificuldade, né? É difícil, existem coisas difíceis na minha vida, e ao mesmo tempo eu ver que, assim como eu, outras pessoas também estão sofrendo. Assim como eu, outras pessoas também têm dificuldades e o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente, a gente vem para esse mundo com um pacotinho de emoções, né? A gente não pode só selecionar aquelas emoções que a gente gostaria de sentir. A gente sente ansiedade, a gente sente medo, a gente sente tristeza. Isso são sensações, né, que fazem parte também, fazem parte da nossa vida aqui como ser humano. Quando a gente fala em tempos difíceis, né, eu estava falando dessa readaptação para o presencial. É claro que cada um vai ter suas características, cada um passou por coisas diferentes nesses últimos anos, mas existem coisas que são compartilhadas com a humanidade. Todo mundo está voltando de um tempo que foi desafiador, todo mundo está precisando se reacostumar, se reencontrar aí nesse mundo, né, retornar ali para o dia a dia, né? Então, acho que esse senso de humanidade compartilhada também nos faz não se assustar tanto com aquilo que a gente sente. Às vezes, quando eu sinto medo, quando eu sinto ansiedade, às vezes a gente não consegue nomear muito bem aquilo que está acontecendo e a gente se assusta. A gente conseguir nomear aquilo que a gente está sentindo, nomear a emoção. Isso é medo, isso é tristeza, isso é ansiedade. Isso já dá uma ajudada a regular um pouco as emoções. Outra coisa é a voz que a gente fala com a gente, né? Então, vocês estão vendo que eu estou falando numa voz, né? Não estou falando, isso é medo, né? Não, eu estou falando, isso é medo. A gente trazer uma voz mais acolhedora, uma voz mais gentil, uma voz mais acalentadora, isso fisiologicamente também nos ajuda a se acalmar. Então, às vezes a gente pode notar com as crianças também quando a gente fala dessa forma, né? A criança bem agitada, a gente fala de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais calma. É a voz da mãe, né? Quando tá com o neném no colo, o neném não entende o que a mãe tá falando, né? Os cachorrinhos, né? Vamos pensar assim nos nossos pets, agora todo mundo, né, tem um pet. Ele não entende exatamente o que a gente está falando, mas ele entende o nosso tom de voz. Se a gente está calmo ou se a gente está xingando, né?
Então, internamente, a maneira como a gente fala com a gente mesmo, a gente também pode observar esse tom de voz. Então, às vezes a gente fica se xingando, se criticando, às vezes é só o tom de voz. De maneira, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Ok, a gente falha, a gente é humano. O que eu posso fazer para fazer de uma maneira diferente da próxima vez? O que eu posso fazer para reparar isso que aconteceu? Então, essa voz acalentadora também é uma ferramenta aí para potencializar, ativar esse sistema de mais calma, de mais confiança. Então, eu queria convidar vocês para uma última prática. Tá? E antes de eu convidar vocês para essa prática, né, eu tinha pensado em falar e no fim fui falando outras coisas e não falei. Falar para o pessoal que está em casa, né, que está assistindo, quem passou pela prática, né, talvez tenham colocado até 2 vezes aí para passar mais rápido pela prática, ou tenham passado para frente, né? Quem não teve a oportunidade de praticar, experimenta, né? Vou convidar vocês a assistir esse vídeo, não como uma tarefa a cumprir, mas de efetivamente experimentar, né? E ver como é que vocês se sentem, né? Ver o que vocês observam aí, né? Então, quem quiser parar e voltar e fazer a prática, ou depois fazer essa aqui, fica o convite aí também. Então, gurias, eu vou convidar vocês a gente fazer uma prática que pode ser utilizada mais em momentos mais desafiadores. Para a gente, na verdade, observar como a gente se sente com essa voz, né, mais acalentadora, com essa voz mais gentil com a gente mesmo. E eu vou convidar vocês, o pessoal de casa, a tentar pensar em alguma situação mais difícil, mais desafiadora que esteja passando, ou que tenha passado na última semana. Não precisa ser a situação mais desafiadora da vida, né? A gente nem vai ter como dar conta disso agora. Mas, assim, um trabalho que está aí para ser feito, né? Que está com prazo apertado, uma situação no trabalho ali mais difícil, uma situação em casa que esteja incomodando, né? Algo que traga algum incômodozinho, ou que tenha trazido algum incômodozinho na última semana, para que a gente possa observar. Então, a gente pode sentar de novo, né? De uma maneira mais confortável, relaxar um pouco os ombros. E a gente pode só primeiro observar só os pés no chão. Então, a gente vai fazendo esse centramento de observar o nosso corpo na cadeira, os pés no chão. E a gente vai tentar trazer alguma lembrança mais difícil nos últimos dias. Alguma situação que trouxe algum tipo de desconforto. Talvez possa ser mais fácil fechar os olhos. Mas se não for confortável, você pode repousar, olhar em algum ponto na frente de vocês. E a gente pode observar se surge esse desconforto quando a gente lembra da situação. E a gente vai experimentar falar para nós mesmos. Esse é um momento de dor. Esse é um momento de desconforto. Ou isso é sofrimento. E a gente observa como a gente reage quando a gente escuta essas palavras de nós mesmos. A gente vai experimentar trazer mais algumas questões. Não estou sozinho nisso. Outras pessoas passam por situações semelhantes. Isso é parte da vida. Observa como é falar isso para você mesmo. Quem quiser, pode trazer as mãos na altura do coração. Pode sentir um pouco como é que é o toque das mãos no peito. Se quiser fazer uma respiração mais profunda. Então, experimentar falar para você mesmo.
que eu possa lidar com isso da melhor maneira possível. Que eu possa ser gentil comigo nesse momento. Que eu possa ser paciente comigo mesmo. Que eu possa pedir ajuda se for necessário. Que eu possa observar o que é possível fazer para me cuidar da melhor forma nesse momento. E a gente só observa como é a sensação de ouvir de si mesmo essas palavras. Observar um pouquinho esse carinho por nós mesmos acontecendo nesse momento. E aí a gente vai deixando as imagens se dissiparem. A gente vai voltando a atenção para o corpo. E de novo eu vou convidar vocês a finalizar a prática com as 3 respirações mais profundas. Inspira. Expira. Mais 2 vezes. Quando estiverem prontos, abrindo os olhos e retornando nossa atenção aqui para a Terra. Gurias, não precisa abrir muito qual foi a situação, né? Mas se quiserem, se sentirem de compartilhar um pouquinho a experiência de vocês, acho que pode ser útil. Começa tudo essa vez. Não, gostei muito de sensação muito boa, assim, de parar. Acho que a gente não para muito, né? Às vezes, quando eu paro, eu me sinto alguém, aquela coisa de ligar alguém do 220 no 110, sabe? Que daí dá uma sensação estranha, assim, quando eu paro. E é muito bom, assim, eu acho que isso também de se acolher. Na terapia, eu converso muito isso, assim, eu faço terapia há 3 anos. Já tô numa pausa, assim, da terapia, mas faz bem pouco tempo que eu fiz essa pausa. Converso muito isso sobre a questão da culpa, né? Que a gente tem muito de trabalhar isso da culpa. E, Sim. e eu acho que a gente tem dificuldade de desculpar a si mesma, né? Pelas coisas que a gente diz ou que a gente fez. E a minha psicóloga sempre diz, né? Tira essa, né? Tá sempre batendo em ti mesma, sempre Sim. te dizendo, tu desculpa muito as outras pessoas, mas tu nunca te desculpa. Ela sempre fala isso pra mim, né? Te leva mais devagar, te leva com mais carinho, Sim. né? E eu tenho essa dificuldade, então é muito bom, assim, fazer esse tipo de movimento pra gente também perceber que as coisas que às vezes a gente disse, né? Tudo bem, bom, a gente tem que olhar de uma forma com mais carinho pra gente e se desculpar com mais frequência, né? Sim. E não é que a gente vai ser inconsequente e sair falando várias coisas aí pelo mundo, porque não é assim, pelo menos que eu vejo a vida, né? Eu não acho que a gente precise ter, pra gente ser sincero com as pessoas, a gente não precisa ter Sim. crises de sincericídio, como eu brinco, né? Mas eu acho que a gente pode, sim, às vezes errar, às vezes dizer alguma coisa e tudo bem, Sim. né? Mas a gente não precisa ser perfeito o tempo inteiro, e nem é para ser perfeito, né? Mas acho que a gente tem que ter mais essa habilidade de se desculpar quando precisa. Acho que isso que eu senti Sim. nessa última atividade aqui, Essa nosso última último atividade. momento, a última atividade de professora. Nossa Sim. última prática. É. Não, é bem isso que a Ana falou mesmo. O que me veio à mente, né? O que eu pensei, tentei procurar algo que fosse recente. E isso do perfeccionismo faz com que a gente sinta muito isso muitas vezes, né? E eu tentei, enquanto eu pensava, eu tentei pensar se outra pessoa tivesse feito aquilo, o que eu acharia. E eu não acharia nada Sim. demais. Sim. Mas como fui eu que fiz, né?
Aí foi errado, não foi legal, não foi essa dificuldade, realmente, isso que a Ana trouxe, né? Essa dificuldade que a gente tem e a gente desculpa com tanta facilidade as outras pessoas, né? Muitas vezes, talvez, com facilidade até demais, não sei se isso é possível ou não, mas a gente não olha pra gente com esse afeto, com esse Sim, carinho que a gente olha pro outro, né? E isso do sim. parar me remeteu novamente ao que a Ana tinha falado, e eu senti novamente isso de como a gente supervaloriza isso na nossa profissão. De não, porque eu tô sempre trabalhando, porque eu tô sempre trabalhando como se isso fosse uma qualidade, Uhum, e o quanto isso não nos faz bem e o quanto é uhum, importante, né? sim. Essa parada, essa respirada Uhum, e uhum, esse autocuidado, né? Como tu trouxe, sim, né? sim. E durante a prática eu fiquei pensando, gente, mas não foi nada demais, sabe? Uhum, E eu uhum, consegui parando agora pensar sobre isso, não foi nada demais. Sendo que o que eu pensei, eu já tinha compartilhado com a Ana e a Ana já tinha dito pra mim, não foi nada demais. Mas eu não tinha aceitado, mesmo ela tendo me falado. Mas sim, agora, quando eu sim. fiz a prática, eu pensei, não foi nada demais. Uhum, uhum, claro. E é isso, né, gurias? Então, é claro que a gente não quer falhar, é claro que a gente não quer, né, fazer as coisas erradas. A gente faz o possível para fazer tudo certo, né, para fazer tudo como a gente gostaria, mas a gente é humano, eventualmente isso vai acontecer. Então, a gente precisa confiar na nossa capacidade de reparação também, por exemplo, né, capacidade de reparar caso as coisas não saiam como a gente gostaria, né? E acho que muito o que me traz, assim, isso da autocompaixão, né, desse cuidado também, é isso de a gente não se assustar com aquilo que a gente está sentindo, né, não se assustar com essas emoções que são desconfortáveis. E tudo isso, né, a gente falou, então, pausas, né, então conseguir trazer mais para o corpo, não ficar tão na mente, para a gente conseguir desacelerar. Pode ser tomando um cafezinho, né, um cafezinho que a gente tome ali, focando ali naquele cafezinho, já nos ajuda a desacelerar. Mas, né, potencializando, então, com essa voz gentil com a gente mesmo, com esse dar espaço para emoções que são desconfortáveis, sem se assustar com isso. Eu acho que tudo isso é uma forma de autocuidado, é uma forma de prevenção, né, para a gente não chegar num ponto de sobrecarga emocional. E se a gente se preocupa tanto com o outro, né, vocês falaram, a gente, né, se preocupa tanto ali com o outro, né, com é, acolher o outro, desculpar o outro. Eu acho que tudo isso, mesmo que a gente se preocupe com o outro, a gente fazer isso por nós mesmos, nos ajuda até a dar um modelo para o outro. Como eu falei, se eu não me assusto quando eu tô triste, se eu não me assusto quando eu tenho um medo, né, eu posso acolher uma outra pessoa ali que tá com medo, né, vamos pensar ali nas crianças, né, acolher uma pessoa que tá com medo, que tá triste, né, que não tá legal, que tá desconfortável por estar num lugar com tanta gente depois de tanto tempo sem, né, estando em lugares com menos agitação, eu consigo acolher ela e dar esse espaço para ela poder falar sem eu me assustar com isso também. Então, é uma coisa que acaba, né, transmitindo para os outros, né? A gente tem medo, muitas vezes, de olhar para a gente, de cuidar da gente, né, de parecer egoísmo, ou disso diminuir a nossa produtividade, e ao contrário, nos momentos que eu estiver trabalhando, por exemplo, se eu fizer uma pausa, e hoje a gente está falando ali, não precisa ser uma pausa, né? Um dia inteiro, a gente está falando de minutos ali que a gente pare, prepara minha mente para ser mais produtivo, se isso é importante para nós, prepara nossa mente para ser mais produtivo, para estar mais alerta nos momentos em que a gente precisar disso, né? Então, acho que tudo isso é uma coisa que vai tendo repercussões, assim, né, nesses outros espaços também que vão ser importantes. Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Acho que também, não sei se vocês vão falar assim, mas falar dos materiais, né? Vai ter um material aí também de apoio que vai estar disponível. Um dos materiais que a gente vai tentar colocar é um áudio também de prática, né? Então, vai ter um suporte aí para quem quiser seguir acompanhando, né? Saber mais sobre isso também. Isso, como o material fica no site, pessoal, no YouTube vocês vão ver só o vídeo, né?
Só não, né? Porque o vídeo já é incrível, assim. Eu acho que a contribuição, assim, de hoje com a nossa rede, assim, a gente agradece muito, né, Alice? Porque Uhum. realmente a gente precisa, né? A gente precisa conversar muito sobre esse assunto e as práticas são muito importantes, assim, pra gente realmente lembrar assim, da gente mesmo nesses momentos, né? Uhum. E para quem for assistir pelo site e puder assistir lá pelo site, ele tem um caminho mais curto que é gg.gg/escola de formação. Lá nas trilhas a gente coloca os materiais também. Então a gente coloca, né? A Alice vai disponibilizar, já nos mandou, né? Alguns vídeos do YouTube, áudio, né? Então, Capítulo de um capítulo de livro. livro. Então vai ficando tudo junto com a trilha ali. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, né? A gente acaba sempre, por exemplo, uma trilha, ela tem uma certificação, né? Então, a certificação de 4 horas, normalmente a gente faz, claro, um vídeo de 1 hora, como agora, mas a gente coloca ela com uma certificação de 4 horas porque a gente também pensa nesse estudo do professor também, né? Porque é uma formação, uma autoformação também, porque esse professor vai estudar, vai procurar, olha o material, o tempo, né, de envolvimento com aquele trabalho e que isso traz sempre para si mesmo e também reflete no seu trabalho em sala de aula, né? O que é bem importante. Com certeza. Então, a gente sempre pensa nisso, né? Porque eu acho que é importante para o professor e também para a gente como rede, né? E só um comentário, assim, antes de passar a palavra para Kelly também para fazer esse fechamento. Quando tu trouxeste a questão do áudio em 2.0 ali, em acelerar o áudio, né? E do vídeo, enfim. Eu lembrei de a gente teve um curso aqui na escola de formação que foi um curso junto com o COMIN, que é o Conselho de Povos Indígenas, né? E é muito interessante, foi um curso excelente de 4 meses e que no último encontro a gente falou muito. A gente falou sobre várias coisas e a questão do que a gente aprende muito com os povos indígenas, né? A forma de olhar para o mundo, né? E aí, quando tu falaste nos áudios, eu lembrei de uma fala da Cassiane, do Comin, que nossa, assim, é uma pessoa que eu tenho no meu coração, assim, que não vou nunca mais largar dela. Ela é maravilhosa, ela é a formadora do Comin. E ela lembrou muito, assim, do que o Ailton Krenak traz no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que não é de hoje que ele fala que a gente caminha, né, para o fim do mundo, enfim. E ela começou a falar do livro, né, da questão, essa do olhar do indígena para o mundo tão diferenciado do nosso, né? Dessa questão do uso da gente usar a natureza, né? E não fazer parte dela, né? E aí ela falou da gente, isso de acelerar o áudio, de querer assistir tudo muito rápido, de não ouvir as pessoas mais no seu tempo, né? A gente tá acelerando o fim do mundo. Aí eu fiquei pensando daquilo, eu disse, gente, é verdade, eu tô acelerando o fim do mundo porque eu não consigo nem me ouvir mais ali no áudio do WhatsApp. Sim. Eu me ouço em e eu fico assim, ai, tá muito pouco, Tô vamos muito acelerar, devagar. tô muito devagar, vamos acelerar para 1,5. Sim. Mas é um pânico que a gente tem, né, de Uhum. pensar isso agora, assim, quando eu penso nisso, eu penso, gente do céu, como que eu não tenho mais paciência, né? Aí eu me lembro sempre, quando a gente fala, às vezes, da paciência que não se tem com idosos ou com outras pessoas, né? Tem alguns contos, tem um conto do Caio Fernando Abreu que chama Creme de Alface. Eu sou da literatura, né? Daí por isso que sempre fica as referências literárias vêm sempre, né? E que é uma pessoa nesse conto traz assim uma questão bem forte disso da pessoa urbana que não espera essa questão do tempo, né? Sempre acelerada, enfim, isso foi escrito, imagina quando foi escrito e já agora a gente tá muito mais, né? Sim. E aí eu fico pensando, daí eu me lembro essa falta de tempo que a gente tem e a falta de paciência. Eu lembro que quando já estava no fim da gestação, eu lembro que eu sentia muito que talvez os idosos sentem, que estão caminhando na rua com a muletinha Uhum. e que as pessoas vão te atropelando. Eu me lembro que eu Sim. lá com o meu barrigão, né, fiquei enorme na gestação. E eu fico pensando assim, aquela época eu me lembrei assim, gente, então é isso, as pessoas não estão me esperando, né? Eu tô aqui nesse lugar e as pessoas querem me empurrar, porque eu tô atrapalhando a sociedade nesse Sim. momento, porque eu tenho 9 meses de gestação, eu tô enorme, eu não consigo dar conta, né? Eu não consigo nem estacionar o carro, nem descer do carro como as pessoas Com agilidade. esperam com agilidade. E Uhum. que triste isso, né? Olha como é acelerar pro fim do mundo, né? É botar o áudio em Sim. 2.0, assim. Sim. Então,
parar para respirar num contexto desse é algo Uhum. que dá passa um bug Transgressor, na né? Uma cabeça da coisa gente. rebelde aí, né? Exatamente, Então, a gente é rebelde respirar nesse contexto, né? É Mas realmente, assim, chega a dar até um tilt, assim, né, na cabeça. Tilt, acho que é uma coisa antiga, né? Os Não, jovens, os mas. professores jovens não vão lembrar mais que é Não, mas tilt, né? vocês vão aprender daí. Enfim, é. Mas E acho que é isso, assim, que eu fiquei não, pensando. e enquanto a Ana falava agora, me veio, e te ouvindo também, me veio essa questão do acelerado e como a gente criou uma expectativa durante a pandemia de que o pós-pandemia as pessoas viriam muito melhor. As pessoas viriam muito mais sensíveis, porque foi um momento de muita dor, porque foi um momento de muito. E aí a gente entra não só nas escolas, como é o nosso público-alvo aqui principalmente, né? Mas os nossos colegas nos trazem muito isso, que os pais, pelo contrário, os pais estão muito mais difícil de lidar com os pais, eles querem mandar na escola, tá muito mais difícil de lidar com as crianças que estão com crise de ansiedade. A violência A também aumentou bastante entre as violência. crianças. O que a gente esperava, e realmente, se a Kelly falou, eu fui uma que tive várias fases na pandemia, mas uma das fases era aquela que a gente acreditava que o mundo ia ficar melhor, que as pessoas iam ser melhores no retorno. Só que realmente isso não é o que a gente tem visto, assim. As sim, escolas, a questão da violência, é. assim, a gente tem trabalhado com o grupo das meninas lá da secretaria, a Grazi, a Cídia, a Georgia também, trabalham com o Tempo de Cuidar. É um projeto que vem nascendo agora nos últimos meses, mas que agora está sendo implementado, que Uhum, é muito bonito e que trabalha diretamente com as escolas, justamente em relação ao bullying, em relação a essa violência sim, dentro da sala de aula. Isso é bem sim. forte, assim. Não, e eu acho que isso é importante, né, Gurias, até para a gente pensar. A gente passou por um momento muito desafiador que deixou cicatriz, e é uma cicatriz que a gente não enxerga, né? E quando eu falo desse sistema de alerta, que a gente entra em luta ou fuga, né, muitas vezes a gente pensa da fuga, a gente foge de situações que são ameaçadoras. Mas a gente entra em luta também. A gente se torna mais agressivo, né? Então eu estou me defendendo, estou atacando para me defender. Então, se eu tô com uma dor e eu não tô conseguindo enxergar essa dor, é isso de eu reagir sem pensar, né? Sem eu conseguir notar. Então, por isso que eu acho que também é importante isso de a gente conseguir notar a emoção que está por trás, né? Então, a criança que está lá brigando, né? A criança que está mais ansiosa, o pai que está lá falando de uma maneira mais agressiva, né? Provavelmente por trás está uma dor também, né? Tá ali um ataque numa tentativa de se defender, né? Numa tentativa de sobreviver a uma situação que está sendo desafiadora. Então, por isso que eu digo que quando a gente consegue enxergar isso na gente, quando eu consigo enxergar que quando algo está doendo aqui dentro, se eu não der atenção para isso, eu vou reagir de formas como eu não gostaria. Se eu entendo isso, muitas vezes eu consigo olhar para a pessoa que está na minha frente, que está de uma maneira mais agressiva, eu consigo ver, não, tô ok, talvez tenha uma dor aí atrás também, né? Talvez tenha algo ali também que tá sendo difícil, né? Nossa, Alicia, foi assim, foi fantástico a tua fala. A gente só tem a agradecer a tua contribuição e espero de coração que as pessoas que botaram no 2 bote no 1, Ainda dá porque tempo de ainda dá rever, de tempo de voltar. rever e voltar. Que bom que isso vai Sim. ficar gravado pra gente poder revisitar Uhum, esse momento sempre, porque tu trouxe uhum, algo que, embora seja tão simples, é algo tão complexo, né? E eu acho que tu falaste de uma forma, agora no final a gente tinha pensado em fazer um fechamento, mas tu mesma na tua fala foi amarrando e fechando tudo que tu uhum, trouxe de uma forma fantástica que não poderia fechar de uma maneira melhor. E tu traz que não é uma coisa de 10 minutos, não é um dia inteiro, são paradas, são minutos. Então que a gente uhum, possa tentar pôr isso em prática, né? Para que aos poucos não, talvez não de imediato, mas ao médio prazo, a gente consiga colher um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de amorosidade com a gente mesmo, né? Esse autocuidado, essa autocompaixão que tu trouxe de uma forma tão bonita e com tanta propriedade para falar, né? Então fica o nosso Agradecimento, agradecimento. nossa. Nossa, muito obrigada mesmo por tu
disponibilizado esse tempo. A gente sabe o tempo que leva para organizar, para separar material. Então, muito obrigada mesmo por dedicar Eu que agradeço, esse gurias, por me tempo. darem esse espaço, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que todo mundo deveria saber, que todo mundo deveria ter acesso, né? Então, acho que ter esse espaço para poder compartilhar isso também é bem importante para mim. Obrigada. Ai, a gente que agradece muito, assim. E os colegas que vão ver aqui embaixo vai passar depois um QR Code. Na verdade, vai passar o QR Code no final, aqui embaixo vai passar o link para as presenças. Fica aberto até o fim do ano, assim, sempre a gente deixa aberto até dezembro, quando é um café, uma trilha como essa daqui, para que o pessoal possa ter certificação, que a gente sabe que também é sempre importante. Como fica no YouTube também, tem o pessoal que às vezes não é da rede, também pode assistir, né? Então a Alice tá aí, tá no YouTube agora, Alice, vai ficar youtuber. Ah, mas é muito bom, né, também, porque a gente sabe o quanto é necessário, né, falar. Então, é importante a gente, quanto mais informação, a gente, como professor, muitas vezes a gente se sente assim, mas eu vou para uma rede, como é que eu vou falar, né, na frente de um vídeo, né? E tu, as psicóloga, também traz pra gente. Acho que todas as profissões têm suas dificuldades para falar com uma câmera, né, e conversar. Mas acho que a pandemia isso nos ensinou, Sim. né, a falar com a câmera e a entender que a informação não precisa ficar só com a gente vai trazendo para outras pessoas, porque se numa sala de aula ali com 30, 35 a gente consegue e passe e né, a gente pode ir lá numa rede também fazer esse mesmo, às vezes com mais pessoas e fazer o bem para os outros, né? Que é o caso que aconteceu hoje. Então, a gente agradece muito mesmo a tua parceria e a tua presença e toda a tua fala, que foi muito carinhosa sempre com a nossa rede, desde o início, assim, de que a gente começou a conversar e organizar contigo essa trilha. Muito obrigada mesmo. Com certeza vão ter muitos colegas que talvez nem tenham ouvido ainda na palavra difícil, né, Ana? No Mindfulness, a né? gente não aprendeu ainda, a gente não terminou a trilha, a gente não aprendeu. Mas a gente vai treinar, a gente vai continuar treinando. A gente vai treinar. E te agradecer a forma carinhosa e bem didática que tu trouxe, que muitas vezes a gente vai ler sobre, a gente vai estudar sobre, e muitas vezes não é escrito para que a gente compreenda. É escrito para que complique mais, sabe? Para que seja algo restrito. E tu trouxe de uma forma muito clara. A gente já sabe, conversando assim nas rádios corredores, tem pessoas que estão esperando para conhecer e as pessoas que já conhecem para se aprofundar ainda mais. Então, que bom. Que bom, é um tema que é muito pedido, assim, a questão da saúde do professor. É que, na verdade, todas as profissões precisam desse cuidado. A gente sabe, né, que um enfermeiro, qualquer profissão precisa desse olhar. E nós, como professores, a gente sabe que a pandemia veio também para trazer muitas questões nossas que foram modificadas e agravadas também, né? A gente pode dizer. E a gente precisava, assim, desse olhar. A gente vai continuar, acho que esse não é um dos movimentos que a gente vem trazendo, a questão das trilhas, mas acho que é importante para a gente abrir o caminho, né, dessa conversa, né? A gente ano passado fez para os colegas também que se interessarem, não tem mais a certificação, mas tem uma trilha que a gente fez, acho que foi a terceira trilha, que ela tem um módulo sobre o acolhimento e outro sobre o luto, e depois ele é sobre as aprendizagens do pós-pandemia, né? Que não é bem pós-pandemia, porque a gente nunca saiu da pandemia, né? Mas que foram bem legais também pra gente falar do luto, né? Muitos colegas entraram em contato com a gente até para falar, olha, eu perdi tal pessoa, a gente conversou depois por e-mail, é tão bacana também a gente ver que mesmo distantes a gente ainda conseguiu ter muita conexão com os colegas, assim. Mas é isso, assim, acho que pra gente encerrar assim mesmo, te agradecendo, dizendo que as nossas portas e janelas estão sempre abertas. A gente diz as janelas, porque aqui é a nossa escola de formação, a gente tem um projeto de janelas formativas, então tá sempre tudo aberto aqui para ti quando tu quiseres vir de novo na nossa rede, né? Super convidada. E agradecer mesmo, né, Kelly? Isso aí, muito, muito obrigado, gratidão por este momento, e quem sabe quando tudo normalizar, a gente possa fazer algo pessoalmente também. Verdade. Sim, com certeza. Com certeza. Tchau, colegas. Obrigada também. Obrigada aos colegas que assistiram. E até breve. Até mais, colegas. Até a próxima trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.